1 Reis, capítulo 16, profecia contra Baasa. Em Israel reina os maus. Elá, assassinado. Onri, edifica Samaria. Acabe, casa com Jezabel, adora Baal. Então veio a palavra do Senhor a Jeú, filho de Anani, contra Baasa, dizendo: Porquanto te levantei do pó e te pus por príncipe sobre o meu povo Israel, e tu tens andado no caminho de Jeroboão, e tens feito pecar a meu povo Israel, para me provocar a ira com os seus pecados. Eis que exterminarei os descendentes de Baasa e os descendentes da sua casa, e farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate. Que morrer dos de Baasa na cidade, os cães o comerão, e o que dele morrer nos campos, as aves do ar o comerão. Quanto ao restante dos atos de Baasa, e ao que ele fez, e ao seu poder, porventura não está escrito no livro rolo das crônicas do rei de Israel? E Baasa dormiu com seus pais e foi sepultado em Tisa, e Elá, seu filho, reinou em seu lugar. Assim veio também a palavra do Senhor por meio da mão do profeta Jeú, filho de Anani, contra Baasa, e contra sua casa, e isso por todo o mal que fizera aos olhos do Senhor, provocando-o a ira com a obra de suas mãos, para ser como a casa de Jeroboão, e porque havia mortalmente ferido a ele. No ano 26 de Asa, rei de Judá, Elá, filho de Baasa, começou a reinar em Tisa sobre Israel, e reinou 2 anos. E Zinri, seu servo, capitão de metade dos seus carros, conspirou contra ele, estando ele em Tisa, bebendo e embriagando-se em casa de Asa, mordomo de sua casa em Tisa. Entrou, pois, Zinri e o feriu e o matou no ano 27º de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. E sucedeu que, quando ele começou a reinar, logo ao assentar-se sobre o seu trono, mortalmente feriu a toda a casa de Baasa. Não lhe deixou nenhum que urina contra a parede, nem nenhum dos seus parentes, nem nenhum dos seus amigos. Assim destruiu Zinri toda a casa de Baasa, conforme a palavra do Senhor, que contra Baasa ele falara por meio da mão do profeta Jeú. Por todos os pecados de Baasa e os pecados de Elá, seu filho, que pecaram, e com que fizeram pecar Israel, com as suas coisas de nenhum valor, provocando a ira do Senhor, o Deus de Israel. Quanto ao restante dos atos de Elá e a tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro rolo das crônicas do rei de Israel? No ano 27º de Asa, rei de Judá, reinou Zinri 7 dias em Tisa, e o povo estava acampado contra Gibeton, que pertencia aos filisteus. E o povo que estava acampado ouviu dizer: Zinri tem conspirado, e até matou o rei. Todo Israel, pois, no mesmo dia, no arraial, constituiu rei sobre Israel a Onri, capitão do exército. E subiu Onri e todo Israel com ele, de Gibeton, e cercaram por exércitos a Tisa. E sucedeu que Zinri, vendo que a cidade era tomada, foi ao palácio fortalecido, sobre lugar alto da casa do rei, e ele queimou a casa do rei sobre ele com fogo, e ele morreu. Por causa dos pecados que pecara, fazendo o que era mal perante os olhos do Senhor, andando no caminho de Jeroboão e no pecado que ele cometera, fazendo Israel pecar. Quanto ao restante dos atos de Zinri e a traiçoeira conspiração que fez, porventura não está escrito no livro rolo das crônicas do rei de Israel? Então o povo de Israel se dividiu em 2 partidos. Metade do povo seguia a Tibni, filho de Ginate, para o fazer rei, e a outra metade seguia a Onri. Mas o povo que seguia a Onri prevaleceu contra o povo que seguia a Tibni, filho de Ginate. E Tibni morreu, e Onri reinou. No ano 31 de Asa, rei de Judá, Onri começou a reinar sobre Israel, e reinou 12 anos. Destes, em Tisa reinou 6 anos. E de Semé comprou o monte de Samaria por 2 talentos de prata, e edificou sobre o monte. E chamou o nome da cidade que edificou Samaria, do nome de Semé, dono do monte. E fez Onri o que era mal aos olhos do Senhor, e fez pior do que todos quantos foram antes dele. E andou em todos os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, como também dos pecados com que ele tinha feito Israel pecar, com as suas coisas de nenhum valor, provocando a ira do Senhor,
o Deus de Israel. Quanto ao restante dos atos de Onri, ao que ele fez e ao poder que manifestou, porventura não está escrito no livro rolo das crônicas dos reis de Israel? E Onri dormiu com seus pais e foi sepultado em Samaria, e Acabe, seu filho, reinou em seu lugar. E Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel, em Samaria, 22 anos. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu que, como se fora coisa insignificante andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por esposa a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal, e se encurvou diante dele. E levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificara em Samaria. E fez Acabe um bosque. E mais Acabe fez para provocar o Senhor, o Deus de Israel. Para ele se irá do que todos os reis de Israel, que foram antes dele. Em seus dias, Hiel, o Betelita, edificou a Jericó. Sobre Abirão, seu primogênito, lançou os fundamentos dela, e sobre Segube, seu filho menor, pôs as portas dela, conforme a palavra do Senhor, que falara por meio da mão de Josué, filho de Num. Primeiro Reis, capítulo 17. Elias profetiza seca a Acabe. É sustentado por covos e viúva de Sarepta. Ressuscita filho dela. Então Elias, o tisbita dos habitantes de Gileade, disse a Acabe: Tal como vive o Senhor, o Deus de Israel, diante de cuja face eu tenho me postado, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Retira-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te alimentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne ao alvorecer, como também pão e carne à noite, e ele bebia do ribeiro. E sucedeu que, ao cabo de alguns dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te e vai para Sarepta, que pertence a Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei que uma mulher viúva ali te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta, e, chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, em um vaso, um pouco de água para que eu beba. E indo ela apanhá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: Tal como vive o Senhor teu Deus, que nenhum bolo assado tenho, senão somente um punhado de farinha em uma panela, e um pouco de azeite em uma botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos, e vou preparar isto para mim e para meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: Não temas, vai e faze conforme a tua palavra, porém, faze dele primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-o a mim aqui, depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que ele falara por meio da mão de Elias. E depois destas coisas sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, dona da casa, e a doença dele se agravou muito, até que nele nenhuma respiração restou. Então ela disse a Elias: Que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? E ele disse a ela: Dá-me o teu filho. E ele o tomou do seio dela e o levou para cima à câmara elevada, onde ele mesmo habitava, e o deitou sobre a sua própria cama. E ele clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor, meu Deus,
Também até a esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho. Então ele se estendeu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, rogo-te que a alma deste menino torne a vir para dentro dele. E o Senhor deu ouvidos à voz de Elias, e a alma do menino tornou a vir para dentro dele, e ele reviveu. E Elias tomou o menino e o desceu para fora da câmara elevada, para dentro da casa, e o deu à sua mãe, e disse a Elias: Vê tu, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: Nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade, fidelidade. Primeiro Reis, capítulo 18. Elias vai a Acabe, desafia 450 profetas de Baal, derrota-os, mata-os. Ora, Deus manda grande chuva. E sucedeu que, depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: Vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E foi Elias apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. E Acabe chamou a Obadias, o mordomo, sobre sua casa, e Obadias temia muito ao Senhor. Porque sucedeu que, quando Jezabel fez cortar fora os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 homens os escondeu em uma caverna e os alimentou com pão e água. E disse Acabe a Obadias: Vai através da terra a todas as fontes de água e a todos os ribeiros. Pode ser que achemos capim para que, em vida, conservemos os cavalos e mulas, e não tenhamos que fazer perecer todos os nossos animais. E repartiram entre si a terra para percorrerem através dela. Acabe foi separadamente por um caminho, e Obadias também foi separadamente por outro caminho. Estando, pois, Obadias já em caminho, eis que Elias o encontrou, e ele, o esquadrinhando, discernindo, prostrou-se sobre o seu rosto, e disse: És tu, meu senhor Elias? E respondeu-lhe ele: Eu sou, vai, e dize tu a teu senhor: Eis que Elias está aqui. Porém lhe disse: Em que pequei, para que entregues a teu servo na mão de Acabe, para que me mate? Tal como vive o Senhor teu Deus, que não houve nação nem reino, aonde o meu Senhor não enviasse em busca de ti, e dizendo eles: Aqui não está. Então fazia jurar os reinos de nações que não te haviam achado. E agora dizes tu: Vai, dize tu a teu senhor: Eis que aqui está Elias. Poderia ser que logo que eu me apartasse de ti, o Espírito do Senhor te carregasse não sei para onde. E vindo eu a dar as boas novas a Acabe, e não te achando ele, me mataria. Porém eu, teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade. Porventura não disseram a meu senhor o que eu fiz quando Jezabel matava os profetas do Senhor? Como escondia 100 homens dos profetas do Senhor de 50 em 50 em uma caverna e os alimentei com pão e água? E agora dizes tu: Vai, dize tu a teu senhor: Eis que Elias está aqui, ele me mataria. E disse Elias: Tal como vive o Senhor dos exércitos, diante de cuja face estou, que verdadeiramente hoje me apresentarei a ele. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe, e lhe anunciou isto, e foi Acabe encontrar-se com Elias. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe Acabe: És tu que perturba Israel? Então ele lhe respondeu: Eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque abandonaste os mandamentos do Senhor e seguiste a Baalim. Agora, pois, envia mensageiros e ajunta a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas dos bosques, que come da mesa de Jezabel. Então Acabe enviou mensageiros a todos os filhos de Israel e reuniu os profetas sobre o Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal o é, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu, nenhuma palavra. Então disse Elias ao povo: Eu, somente eu, restei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Que ele nos dê, pois,
2 novilhos, e eles escolham para si um dos novilhos, e o dividem em pedaços, e o ponham sobre a lenha. Porém não lhe coloquem fogo, e eu prepararei o outro novilho, e o porei sobre a lenha, e não lhe colocarei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que respondeu por meio de fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu dizendo, é boa esta palavra. E disse Elias aos profetas de Baal, escolhei para vós mesmos um dos novilhos, e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhe ponhais fogo. E tomaram o novilho que lhes fora dado, e o prepararam, e invocaram o nome de Baal, desde o alvorecer até ao meio-dia, dizendo, ah, Baal, responde-nos. Porém nem havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que se tinha feito. E sucedeu que, ao meio-dia, Elias zombava dele e dizia, clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem. Talvez esteja dormindo e tenha que ser despertado. E eles clamavam em altas vozes, e se retalhavam com facas de pedra e com lancetas, conforme ao seu costume, até o próprio sangue deles jorrar sobre eles. E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles até a hora de se oferecer o sacrifício do anoitecer. Porém não houve voz, nem ninguém respondendo, nem dado atenção. Então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E ele restaurou o altar do Senhor, que tinha sido demolido. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo, e se agachou sobre a terra, e pôs o seu rosto entre os seus joelhos. E disse ao seu jovem servo, sobe agora e olha em direção ao mar. E subiu e olhou e disse, não há nada. Então disse ele, volta lá 7 vezes. E sucedeu que, a 7ª vez, disse, eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele, sobe, e dize tu a Acabe, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. E sucedeu que, entrando os céus, se enegreceu com as nuvens e vento, e veio uma grande chuva. E Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo adiante de Acabe, até a entrada de Jezreel.